Abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Você deveria ler todo o capítulo 10 de Coríntios depois, para você entender a importância, a necessidade de a gente entender que aquilo que foi escrito é para o nosso bem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 até o verso 6, depois o verso 11. Acharam aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 até o verso 6, depois o verso 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui está o nosso sermão, maná, o manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Agora veja o verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Guarde essa frase. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Verso 11, Paulo repete: estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Então o sermão que eu vou pregar nessa manhã, amparado no apóstolo Paulo, que diz assim: a história de Israel, desde a saída do Egito, a sua travessia pelo deserto, a sua chegada em Canaã, a sua apostasia, tudo isso foi relatado para mostrar primeiramente o caráter de Deus, o trato de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a companhia de Deus com eles, o não abandono de Deus, mas também a reação do povo. Deus nunca mudou. Do jeito que Deus trata o pecador desde a entrada do pecado, do jeito que Deus trata Israel, Deus continua tratando o homem como ele é, com a sua longanimidade, com a sua compaixão, com o seu amor. Deus continua tratando a gente assim. E nós vamos estudar um capítulo da Bíblia, que é um relato triste, também bonito, mas todavia, há uma verdade aqui que ela é permanente, e ela vai ser realçada nesses dias finais, que é a verdade do Santo Sábado. Abre a Bíblia agora no texto e deixa aberto aí, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná, você conhece a história, e nós vamos estudar essa história. Você sabe que ali é a primeira vez que aparece a palavra sábado na Bíblia. Êxodo capítulo 16. Muito bem. O que acontece ali? Israel tinha sido retirado do Egito de uma forma miraculosa. Haviam atravessado o Mar Vermelho de uma forma miraculosa. E assim, naquela noite, já perceberam que havia algo diferente. Deus disse assim: eu vou andar com vocês do Egito até a terra prometida e vou viver no meio de vocês. Que amor é esse? Que Deus é esse? E Deus então se posta numa coluna para esconder a sua glória que poderia fulminar os pecadores. Durante o dia, uma coluna de fogo para alumiar, iluminar, aquecer, proteger das feras. Era um círculo de fogo ao redor do acampamento. Cerca de 2 milhões de pessoas. De dia, uma coluna de nuvem, proteger do calor escaldante do deserto. Sombra, cuidado, proteção, presença de Deus. Deus estava ali, era só olhar dia e noite e dizer: Deus está ali. Fazia um mês que tinham saído, faltou água em Mara, o povo já murmurou. Depois que passou um mês, foram do deserto de Elim, entraram no deserto de Sim, em direção ao Sinai. E agora acontece esse episódio.
Irmãos, qual era o plano de Deus? Deus estava levando Israel para o Monte Sinai, aonde daria, ali ao sopé do Monte Sinai, a sua lei moral. E também a Constituição judaica, que é base para a Constituição americana. Foi base para a Constituição americana, a Constituição judaica, para viverem como nação organizada em Canaã e serem uma glória para Deus, um louvor ao seu nome. Querido amigo, querido irmão, me entenda uma coisa: louvar a Deus, glorificar a Deus, não é falar. Não é só cantar, não é só pregar, a tua vida tem que ser um louvor, a tua vida tem que ser uma glória para Deus, a tua existência tem que ser uma bênção. A melhor forma de você louvar a Deus é através da tua vida. A tua vida é um louvor a Deus, a tua vida é uma glória a Deus. Esse é o plano de Deus para Israel. Muito bem. Agora veja o que acontece, capítulo 16, verso 1 até o verso 3. Partiram de Elim, e toda a congregação, cerca de 2 milhões de pessoas, dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Arão e Moisés no deserto, e disseram, os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matares de fome toda esta multidão. Irmãos queridos, fico impressionado com isso aqui. Todas as vezes, sempre que as coisas ficavam difíceis, os israelitas começavam a murmurar e falavam em voltar para o Egito. Israel demonstrava a luz da sua história. Israel demonstrou à luz da sua história uma aptidão especial para murmurar e reclamar. Era o modus operandi de Israel. Era um povo contradizente, murmurador. A prioridade na mente dos israelitas não era como agradar a Deus, mas o que haveremos de comer, o que haveremos de beber. Você vai encontrar dois modelos na vida de Moisés e de Israel. Quando as coisas complicavam, Moisés orava e o povo murmurava. Irmão, adianta você murmurar? Adianta você reclamar? Adianta você, não, ora, clama, se humilha. Deus pode não mudar a situação, mas vai mudar o teu coração. A Bíblia diz assim, Moisés, quando fala de Mara, depois aqui também, Moisés orava, Moisés intercedia, Moisés clamava, enquanto o povo murmurava. E sabe, a nação de Israel, você vai ver assim, ao longo da história, eles tinham uma aptidão, eles tinham um modus operandi de viver assim, sempre murmurando. Você gosta de gente assim? Todos nós temos os nossos dias ruins, todos nós passamos por momentos chatos. Mas coisa mais chata, coisa mais triste é estar perto de uma pessoa que só murmura, que só reclama, uma pessoa negativista, uma pessoa que se olha para baixo, só olha para as trevas, só olha para o lado errado. Nós estamos vivendo um momento difícil. Olhe para cima, olhe para Deus, olhe para Jesus, enterre a tua cara na Bíblia, no Espírito de Profecia, na oração. Para de murmurar, vai orar mais. E outra coisa, murmurar contra homens, como se Moisés e Arão fossem os responsáveis pela saída do Egito. Como se Moisés e Arão fossem os responsáveis pela abertura do Mar Vermelho, como se Moisés e Arão fossem os responsáveis por transformar as águas de mar em águas doces, como se Moisés e Arão fossem os responsáveis por proteger aquele povo. Éramos seres humanos. Sabe de uma coisa, irmãos? Está um pouquinho mais na frente, mas eu vou antecipar. As coisas entre você e Deus, não entre você e seres humanos. É entre você e Deus. Sabe, um coração ansioso, tem dois tipos de coração, não estou falando de ansiedade em termos de doença, estou falando de ansiedade pelos cuidados da vida. Um coração ansioso é aquele coração preocupado com os cuidados da vida, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber. Então um coração ansioso pelos cuidados da vida é um coração murmurador. Agora, um coração que confia no autor da vida é um coração que tem paz. Deus proverá, Deus cuidará. Há uma lição que eu quero que você aprenda. Deus prova seu povo não porque não conhece o coração deles, mas porque eles não conhecem o seu próprio coração.
Irmãos, você acha que você vai entrar no céu sem passar por uma provação? Olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida dos apóstolos. Olhe para a vida de Lutero, para a vida dos mártires, dos heróis da fé. Você acha que você está prontinho para ir para o céu? Não precisa dar uma burilada aí. Não precisa Deus dar umas pegadas firmes em você para você endireitar algumas coisas na tua vida? Você acha que a vida é assim? Você acha que a vida é o quê? Um mar de rosas? A vida acontece na área cinzenta, na área da responsabilidade, do trabalho, da honestidade, da fidelidade. As coisas de Deus são sérias, são solenes, todavia são alegres e esperançosas. Para de murmurar. Vai orar, irmão. Vou repetir. Deus prova o seu povo não porque não conhece o coração deles, mas porque eles não conhecem o seu próprio coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Faltou água, murmuração. Agora, no meio do deserto, que vontade das panelas de carne do Egito. Para aí, não havia escravidão? Não levavam surras? Não haviam os executores? Não clamaram a Deus e o clamor subiu até o céu pedindo libertamento? Esqueceram do sofrimento? Esqueceram que não tinham mais liberdade para guardar o sábado? Esqueceram que apanhavam, que eram maltratados, que eram escravos? Esqueceu que eram escravos? Isso é uma ilustração. A pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, encontra um problema, começa a murmurar, mas esquece a sua vida pregressa, esquece os seus pecados, esquece a sua escravidão. Não esqueça quem você era antes de Jesus. E quem você é depois de Jesus. Verso 4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Uma coisa que aparece nesse texto assim: o povo reclamando, Moisés orando e Deus falando. Eu amo isso aqui. Então disse o Senhor. Agora volta um pouquinho, irmãos. Capítulo 13, verso 20. Volta uma página da Bíblia aí. Êxodo 13, verso 20 até o verso 22. Isso aqui me impressiona. Isso aqui me impressiona. Tendo, pois, partido de Sucote. Êxodo 13, verso 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Olha isso aqui. O Senhor ia diante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca! Eu gosto de expressões assim superlativas. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, Deus, durante o dia. A coluna de fogo, Deus, durante a noite. Nunca se apartou deles. Adão, aonde estás? Nunca Deus se apartou do homem, nunca. E hoje, eu me entristeço, irmãos, e muitas vezes me envergonho. Deus é a causa primeira, tão perto de nós, mas tão longe do coração. Tão disposto a se doar, e nós tão dispostos a reclamar e murmurar. Há um pensamento que eu gosto muito, eu repito quando eu prego um sermão sobre Elias. Deus estava tirando o seu povo, atravessando o deserto para entrá-los na terra para ser uma glória, uma honra ao seu nome e evangelizar o mundo. A vontade de Deus jamais te levará para um lugar onde a graça de Deus não possa te sustentar. Nunca. Formei nessa escola, fui para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul fomos para o Paraná. Do Paraná fomos para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro viemos para Campinas. De Campinas para o Mato Grosso do Sul. Voltamos para Curitiba, Hortolândia, Sorocaba. Estamos aqui em São Paulo. 17 mudanças. Dentro das cidades algumas. Nunca faltou nada. A vontade de Deus nunca te levará para uma situação, uma circunstância onde a graça de Deus não possa te abençoar. Não importa onde você está, o que esteja sofrendo, se você está com Deus, Ele diz assim: a minha graça é suficiente, basta, chega, é mais do que suficiente. O problema não está em Deus, está em nós. Deus está mais disposto a nos dar um caráter aprovado pelo céu do que os confortos da terra. O que comeremos, o que beberemos, não é a nossa preocupação hoje, irmãos.
Irmãos queridos, Deus trabalha com provação para ver o que está dentro do nosso coração. E Deus permite em nós o que aconteceu com Jesus. Ele foi humilhado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Todavia, quando Deus nos prova para humilhar e conhecer e sondar o nosso coração, Deus sempre dá uma motivação. E a maior motivação da vida é a graça e a compaixão de Deus. Deus prova você, Deus trabalha em você porque te ama. Porque te ama. Ele te educa, Ele te prepara para o céu. Você não vai entrar no céu assim de qualquer jeito. Você acha que o céu é um lugar de desordem, de alcoólatras, de promíscuos, de sodomitas, de drogados que não querem vencer os seus hábitos? Você acha que o céu é um lugar assim banal? Você acha que não existe santidade, não existe beleza, não existe harmonia, não existe ordem? E nós temos uma grande motivação, que é a graça e a misericórdia de Deus. Verso 6 até o verso 10, Êxodo 16. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Verso 7. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Povo, presta atenção, povo. Quem é o teu pastor para você ficar brigando com ele? Quem é o teu líder da igreja para você ficar brigando com ele? O teu negócio é entre você e Deus, irmão. A crítica da igreja. Eu estou preparando um sermão, eu vou dar um spoiler aqui. Existem vários nomes que estão dando aí antes de Adventistas do sétimo dia e depois de Adventistas do sétimo dia. Não existe outro nome, não existe outra igreja. É a igreja adventista do sétimo dia, que eu sou pastor e você é membro. Então o que vem antes, o que vem depois, não é de Deus. Esse nome foi escolhido pelo Espírito Santo, Adventistas do sétimo dia. Esperamos a volta de Jesus e guardamos o sábado por gratidão e amor. Não somos salvos pelos méritos da igreja, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus através da fé. Mas Deus tem uma igreja que prega a sua verdade. E o que vem antes e o que vem depois, essa montoeira de nome que inventaram aí, isso não procede do Senhor, não existe. Se você é um adventista do sétimo dia, assuma o seu papel. Se você é um querido irmão batista, seja um batista fiel, um presbiteriano fiel. Uma Assembleia de Deus, seja um irmão da Assembleia de Deus fiel. Um católico, apostólico, romano, um filho de Deus, nosso irmão. Diga o que você é. Agora não fique dizendo, eu sou um católico, apostólico, romano, subversivo. Então você não é. Eu pertenço a uma outra igreja. Então define o que você é, irmão. Escolhe o que você é. Eu tenho definido o que eu sou. Eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia. Organizada em 21 de maio de 1863. Pronto. É isso que eu creio. É por isso que eu vou viver, pregar e morrer. Então não vou inventar outra história. Se eu for querer inventar outra história, eu saio da igreja, eu vou fazer outra coisa. Eu largo a igreja. Ou eu tenho convicção, eu fico aí brincando com outros nomes. Vereis a glória de Deus. Quem somos nós? Quem é você? Verso 8, prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Por que não está escrito aqui, ouviu as vossas orações? Deus é tão misericordioso que ouviu as murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Por que, irmãos queridos, Deus muitas vezes promoveu as teofanias, as suas aparições? Deus aparecia de vez em quando, Ele visitava.
E agora Deus, através de uma grande teofania, revela a sua glória, a sua majestade. Para quê? Para dizer assim, eu estou cuidando de vocês, cabeças duras. Vocês querem carne? Ok, vou dar um arraial inteiro de codornizes, vocês vão comer carne até fartar. Vocês querem pão? Eu não vou dar pão para um dia, eu vou dar pão 40 anos para vocês, uma geração inteira. Olhem para a minha glória. Eu lembro de Jesus no Monte da Transfiguração, os discípulos com medo, Jesus chega ao seu círculo, chama o seu círculo mais íntimo e revela a sua glória. Deus revela a sua glória para nos dar mais segurança, a sua majestade, a sua proteção. Vereis a glória de Deus. Em algum momento você já viu a glória de Deus? Você já teve percepção da glória de Deus? Já teve contato com a glória de Deus? Você já teve uma experiência com a glória de Deus? Perceber que Deus está tão perto de você, que Deus cuidou tanto de você? Você tem que ter essa experiência. Porque nos momentos ruins você tem que lembrar que você já teve contato com a glória de Deus, ou seja, a manifestação de Deus em tua vida, através da Bíblia, através do dom profético, através da oração. Em nossa jornada, irmãos, guarda essa expressão, em nossa jornada como peregrinos nesta vida, vivemos de promessa e não de explicações. Irmãos, nós vivemos por uma promessa, a promessa da volta de Jesus. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. E a maior de todas, Jesus vai voltar. Isso tem que mover o meu coração. Tem que mover o teu coração. Por que existo eu? Eu só tenho 55 anos. Metade da vida. Assim, chama-se a metade da vida. Não vou viver mais 55 anos, lógico. Não sei quantos anos vão viver, mas não importa. Para que vivo eu? Mais quantos anos? Mais 20, mais 25, mais 30? Não interessa. O que me interessa no final é entrar no reino dos céus. É isso que me interessa. Eu vivo por uma promessa. Eu não vivo de explicações. Eu não vivo de murmurações de seres humanos, de problemas que eu tive ou que deixei de ter. Isso não me interessa. Eu quero ir para o céu. É isso que eu quero. Se você estudar a história de Jó, você vai encontrar uma coisa interessante. Jó dizia assim, eu gostaria de me encontrar com Deus para fazer algumas perguntas. Coitado de Jó, né? Um inocente, não sabia por que estava sofrendo. Deus estava sondando no coração dele e colocando ele para mostrar para Satanás que existem homens que seguem a ele. E Jó falou assim, eu gostaria de me encontrar com Deus para fazer algumas perguntas. Aí quando você chega no capítulo 40, Deus se revela a Jó. Sabe o que Jó pergunta? Nada. Pelo contrário, ele se arrepende no pó e na cinza. Quando Jó vê finalmente a glória de Deus em sua aparição numa teofania, quando ele se encontra com Jesus, ele fica tão estarrecido que ele não pergunta nada. Apenas pede perdão e reconhece a sua ignorância. Agora, irmãos, por que Deus revelou a sua glória? Olha o que está escrito em Patriarcas e Profetas, página 174. O Altíssimo era o dirigente, e não meramente Moisés e Arão, a fim de que temessem a Deus e o seu santo nome, e lhe obedecessem a vós. Quem era o dirigente de Israel? Não era Arão, não era Moisés, era Deus, o Altíssimo. Se concentre, irmãos, na glória de Deus e não em seus desejos. Se concentre na glória de Deus e não em seus desejos. Quantos pastores já entraram e saíram dessa igreja? Por que a igreja adventista do sétimo dia troca pastores a cada 4, 5, 6 anos? Troca os pastores, vem pastor, sai pastor, entra pastor, sai pastor. Porque o pastor não é o dono da igreja. O membro não tem que se afeiçoar ao pastor. O pastor tem que amar o rebanho. O pastor onde vem deixa amigos, faz amigo, mas vai embora, vem outro. Olhe para Jesus, não olhe para ser humano, não confie em ser humano. Eu posso te decepcionar, eu posso cair, mas Jesus não. Ele não vai te decepcionar, Ele não vai cair, Ele não vai trair a sua igreja pela qual Ele morreu. Agora, eu sou um ser humano falho. Por isso que a igreja tem que trocar pastor, vem pastor e vai pastor, porque tem que olhar para Jesus, o negócio entre você e Deus, não entre você e o seu pastor, o meu pastor. Meu pastor é Cristo, teu pastor deve ser Cristo. Versos 11 até o verso 15.
E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. No final da tarde, no crepúsculo, comereis carne, e pela manhã comereis pão. O verso 13, à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram: o que é isso? A palavra maná significa só isso. O que é isso? Pode inventar um monte de nome, mas a tradução literal, o que é isso? Pois não sabia o que era. Disse Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então Deus falou assim: gente, é o seguinte, todos os dias vocês vão ter pão. Agora Deus dava matéria-prima, Deus não dava um pão pronto. Eles escolhiam cerca de 1,76 litros, uma medida de peso. Um gomer. O que eles faziam? Eles faziam bolos. Esse bolo, um bolo de cereais, tinham todos os ingredientes que o organismo precisava. Imagina, pão, matéria-prima vinha do céu. Aí eles cozinhavam, eles assavam, eles faziam bolo, eles faziam o que eles queriam. Botavam o tempero que eles queriam, o gosto que eles queriam. Eles faziam várias refeições com a matéria-prima. O que é isso? Isso é o amor de Deus, é o cuidado de Deus. Um comentarista escreveu uma coisa bonita, ele diz assim: eu creio que o maná que caía cada manhã inspirou a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje você comeu, Deus colocou o maná na sua mesa. Ontem você comeu, Deus colocou um maná na sua mesa. O que é isso? Isso é Deus cuidando de você. O que é isso? Isso é o amor de Deus. O que é isso? Isso é Deus ainda na nuvem, ainda no fogo, ainda cuidando do seu povo através do Espírito Santo. Deus ainda está entre nós, em nós, conosco. O que é isso? Agora veja um comentário, Warren Wiersbe diz assim: a cada manhã, durante 40 anos, quando saíam de suas tendas e encontravam todo o alimento que precisavam à espera deles, junto com o orvalho, os hebreus participavam de um milagre. Todos os dias pela manhã, Israel participava de um milagre. Todos os dias vocês vão colher 1,76. Só que tem uma coisa: sexta-feira a bênção vai ser dobrada, no sábado não vai ter. Quem ia colher em dobro? Os ambiciosos, os gananciosos, que sempre querem mais do que precisam. Apodrecia e dava bicho. A Bíblia diz dava bicho, eu gosto desse negócio. Não só apodrecia, dava bicho. Porque quando Deus abençoa e você é ambicioso, o resto vira lixo, você não precisa. Para que tanta coisa? Viva com menos. Também se Deus te der mais, aproveite, não tenha problema com isso, mas seja fiel a Deus, ajude mais o próximo. Porque um dia vai dar bicho também. Deixa de ser ganancioso, deixa de ser egoísta. É tudo para você, só venha ao meu reino. Mas na sexta-feira, vocês vão pegar 2 gômeres. Mas no sábado não vai dar bicho, nem vai apodrecer. Essa é a essência dessa história. O maná. Sabe que o nome, a palavra gomer, tirando agora a medida de peso, significa completo, perfeito. É só uma forma do significado do nome, porque estou falando de gomer com um acento, mas o nome gomer significa completo, perfeito. Vou fazer apenas uma aplicação. Deus estava dando uma refeição completa, perfeita, plena para cada dia, basta cada dia o seu mal. Você sabia que a Acnur, o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, estimou no meio do ano passado que 80 milhões de seres humanos foram obrigados a deixar seus lares por perseguição religiosa ou outra motivação perseguitória, conflitos e violação dos direitos humanos. Esse relatório saiu em dezembro do ano passado em Genebra, na Suíça. 80 milhões de refugiados. Sabe o que é um refugiado? Alguém que busca refúgio, alguém que busca proteção. Na verdade, irmão, não são 80 milhões de refugiados, são 7,3, 7,4 bilhões de refugiados, sem segurança, sem proteção, desabrigados nesse mundo, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Você é um refugiado, eu sou um refugiado, nós estamos aqui
num país que não é nosso, o nosso país está lá em cima. Mas, humanamente falando, você sabe que é 4 cidades de São Paulo, pegando a grande São Paulo, 80 milhões de pessoas fugindo, não vivem em seus lares. A Organização Mundial da Saúde e a ONU oscila entre 690 a 820 milhões de pessoas que estão passando fome no mundo ou subnutridas. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas. Que mundo é esse, irmãos? Aonde encontraremos refúgio e segurança? Quem nos dá o pão nosso de cada dia? Você é uma pessoa agradecida? Quando chega essa época, pastor Paulo Lima, pode me dar mais caqui, tá? Quando chega essa época, eu gosto de comer caqui, mas eu gosto do caqui, aquele bem mole, o caqui mole. Então eu vou ali no Peg Pese, compro caqui mole, aquele que desmancha. Irmãos, quando eu pego aquele caqui, hoje eu comi 2, depois banana, maçã, pão integral da Dona Miriam. Mas quando eu pego aqueles caquis nessa época, é a fruta da época, eu olho para aquilo, eu lavo aquilo, eu como aquilo, eu digo, meu Deus, que coisa gostosa. Você é grata a Deus pelo pão de cada dia? Você crê que você respira por um milagre? Você viu durante os meses seguintes aqui, eu vi bebendo água. Eu sofri durante meses as consequências desse negócio. Me faltava ar, eu vivia bebendo água. Eu ainda tenho uma aguinha ali, você está vendo que eu não estou bebendo, eu estou melhorando. Apesar que eu fiz uma costura aqui no joelho, eu estou meio em recuperação. Eu estou todo assim, né? Fiz no ombro, no joelho. Velho é assim mesmo. Muito esporte, muito exercício, exagerei. Mas você agradece a Deus pelo fato de você respirar, você se vestir, você ter um carro, você ter uma casa, você ter uma família, você ter o pão de cada dia. Você agradece a Deus. Para de murmurar, irmão, louve o nome do Senhor. Você gostaria de estar numa Etiópia, num Sudão, em algum campo de concentração aí de refugiados, não de concentração, eu digo, onde se concentram as pessoas refugiadas? É isso que você gostaria? Por causa do tempo eu vou avançar. A Bíblia diz que o maná era o pão trazido pelos anjos. O pão trazido pelos anjos, Salmo 78, 22 a 25, e a Bíblia diz no verso 31 que o gosto era de mel. Eu não sei se você gosta, eu gosto. Um pão de mel. E eles botavam o sabor que eles queriam. Mas Israel era a terra que manava leite e mel, então eles faziam com esse sabor. Mas podiam fazer salgado, podiam fazer agridoce, o tempero a eles que colocavam, o maná era apenas matéria-prima. Finalizando, o verso 21 diz assim: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para amanhã. Porém deu bicho e cheirava mal. Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Agora eu vou falar uma coisa para a minha igreja do NASP. O coração da igreja, diz Ellen White, é a família. A escola sabatina é aquele alimento particular, pessoal do membro. Mas sabe o que eu estou vendo na minha igreja? Termina o culto online. Como várias pessoas sabem que o culto é gravado, então eles dormem até a hora que der. Aí acordam, vão assistir o culto meio-dia, 11 horas. E aí vão, o que comeremos, o que beberemos? A preocupação do sábado não se tornou mais estudar a lição da escola sabatina, assistir o culto no horário. Por favor, eu sou muito grato, tá? Muitas pessoas vêm ao drive-thru trazer. Mas a maioria dos membros estão dormindo nessa hora, vão assistir o culto depois, e termina o culto, sabe o que vão fazer? Não vão para uma classe online. Eu quero fazer um apelo para você. Você está estudando sobre a aliança, a promessa de Deus. Vem aí a lição de julho, o descanso em Cristo. Você está se preparando, você está comendo maná de cada dia? Não. Termina o culto, daí você diz assim: o que comeremos, o que beberemos? E aí, qual vai ser o almoço? Onde é que estão nossas panelas de carne? Eu quero fazer um apelo para a minha igreja. Membro que não lê a lição da escola sabatina, não é membro que come o maná cada dia.
É impossível você ter comunhão regular com Deus sem a lição da escola. Irmãos, isso é projeto de Deus. Lição da escola sabatina não é coisa da igreja adventista do sétimo dia, é revelação de Deus. É maná do céu. É maná do céu cada manhã na sua vida. Eu não sei se você consegue sair um dia sem andar com Deus. Eu não consigo, fica a consciência culpada. Amanhã eu vou acordar às 4 horas, vou acordar às 4 horas, tem que ir às 5 horas para o aeroporto, vai 6 horas para o Espírito Santo, vou gravar 7 sermões lá 2 dias. Eu tenho que acordar antes para orar, para ter comunhão com Jesus. Eu preciso do maná, eu preciso me alimentar, eu preciso ir à fonte, como diz a minha esposa. Você precisa ser um madrugador de Deus, e a Bíblia fala dos madrugadores de Deus. Abraão madrugava, Jacó madrugava, Moisés madrugava, Samuel madrugava, Jesus madrugava. O pão nosso de cada dia foi inspirada na oração do Pai Nosso. Agora, pegue a Bíblia que eu vou terminar. Leia comigo do verso 22 até o verso 31. Por favor, pegue a Bíblia, tenha um pouquinho de paciência. Ao 6º dia colheram um pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu Moisés e disse: é isso que diz o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado. Primeira vez que aparece na Bíblia a palavra sábado, e já começa dizendo santo sábado. O santo sábado do Senhor, guarda essa expressão, o sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes cozer na água, cozei, o que quiserdes cozeio em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés era ordenada, e no sábado não deu bicho e não cheirou mal. Você conhece a história. Então disse Moisés no verso 25, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, e não achareis no campo. Verso 26, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. É o 7º dia, é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, sempre tem os teimosos, né? Saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia, verso 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco, e o sabor era como bolos de mel. Verso 31. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em Canaã, terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gilgal, está em Josué 5, verso 10 até o verso 12. Primeiro dia da semana, 2º dia da semana, 3º dia da semana, 4º dia da semana, 5º dia da semana, 6º dia da semana. 5 dias caía a porção para cada dia. Sexta-feira caiu dobrado. Sábado não caía o maná. Por quê? Porque esse dia era do Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O sábado é do Senhor. Todavia ele deu ao homem. Coloca o PowerPoint para mim, para a gente encerrar, por favor. Coloca lá para mim. O Santo Sábado nos dias finais. Esse é o tema do sermão. Todas as manhãs, durante 40 anos, Israel participava de um milagre. Eu gostei dessa frase. Todos os dias, se você for humilde e se você reconhecer, você participa do milagre da vida, da respiração, de beber água, de comer. Agora, irmãos, um pequeno estudo bíblico. A Bíblia diz assim em Gênesis 2, 2 e 3, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. 3 verbos: descansou, abençoou, santificou. Foi Deus que fez isso, não foi Moisés, não foram os judeus, não foi a igreja adventista 7º dia, foi Deus. Êxodo 16, 23 assim: amanhã é repouso, descansar, descansou. O santo, santificar, santificou. Sábado do Senhor. Considerai
que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para os 2 dias, abençoou. Olha aqui para mim, que câmera que olha, Moshe? Aí, se você estudar bem, e a gente está estudando, né? Gênesis e Êxodo e os textos da Bíblia, como está lá nós vamos ver em Êxodo 20, sempre vai aparecer o sábado associado a essas 3 coisas, a uma dessas 3 coisas. O sábado é um dia de bênção, é um dia santificado, é um dia para você repousar em Cristo. Repousar em Cristo, ter um encontro maior com Cristo, não se preocupar com o que você vai comer, o que você vai beber, até que hora você vai dormir, não. Então ali em Êxodo aparecem as 3 coisas. Amanhã é repouso, descansar. O santo sábado, santificar, santo, separado para uso sagrado, sábado do Senhor. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão em dobro para 2 dias, abençoou. Em Êxodo 16 está as mesmas coisas de Gênesis 2, 2 e 3, descansar, abençoar e santificar. O santo sábado é do Senhor, Êxodo 16, 23 e 25. Agora veja Êxodo 20, 10 no decálogo, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Isaías 58, 13, o sábado, o santo dia do Senhor. Eu não entendo. Aonde que eu olho aqui? Você sabe quem ensinou o sábado para os adventistas do 7º dia? Foram os batistas do 7º dia. Irmãos, isso aqui é bíblico, isso aqui não pertence a uma igreja, isso aqui pertence à humanidade. Deus deu ao homem o sábado como deu o maná para Israel, como dá a bênção. O sábado é do Senhor, é o dia do Senhor, feito pelo Senhor para você, um presente de Deus. Aí o apóstolo João vem e diz assim, achei-me espírito no dia do Senhor. Olha, e alguns ainda discutem o dia do Senhor, como se está escrito lá, o sábado é o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Aí o apóstolo diz, eu me encontrei em espírito no dia do Senhor. Diga para mim que dia foi. Não tem outro dia. Aí Jesus vem em Marcos 2, 28, diz assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O senhorio, ou seja, ele é meu. Eu sou o Senhor, ele é meu. Então você vai encontrar a palavra sempre dia, Senhor. O Senhor do dia, o dia do Senhor. É interessante, seguindo. Em Êxodo 20, 11 a 8, onde temos o decálogo, temos uma relação no plano de Deus quanto ao sábado. Diz assim, dia abençoou, Senhor santificou, sábado descansou. O sábado em si, irmãos, ele não salva ninguém. O dia em si é um dia sagrado, mas ele não salva. Se nesse dia você não estiver com Jesus, o sábado não tem significado. O sábado é o dia do Senhor, para você estar com o Senhor, descansar no Senhor. Nós não somos salvos pela guarda do sábado, como não somos salvos pela guarda da lei. Agora Deus instituiu esse memorial eterno, desde a criação até a vida após o milênio, por toda a eternidade vamos guardar o sábado, isso é muito claro na Bíblia. O dia abençoou, o Senhor santificou, o sábado descansou. Essas 3 coisas aparecem. Agora veja, lá em Apocalipse 13, verso 16, diz assim, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que seja dada certa marca, sinal ou dia de guarda, domingo, sobre a mão direita, as obras, ou sobre a fronte, escolha, decisão. O que acontece quando sair o decreto dominical? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Você vai ver na Bíblia que o sinal de Deus, que a marca de Deus, é o dia de Deus. Deus marcou o seu relacionamento com o homem através de um dia semanal. Deus fez esse plano semanal, o santo sábado do Senhor. Shabat significa cessação, para, descansa, para tudo. Você tem a bênção na semana, o sábado você não precisa, a bênção vem dobrada, quadruplicada quando você honra o Senhor.
Agora a palavra de Deus diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal, marca entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. O sinal entre Deus e o homem é o santo sábado, é a marca de Deus, é o sinal de Deus. Verso 20: santificai, guardai os meus sábados, pois servirão de sinal, de marca entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Não vai longe o dia, não vai longe o tempo, em que sairá um decreto, e o mundo sem Deus, organizações religiosas e políticas vão instituir um dia, dizendo: este dia para a família, este dia para a natureza, esse dia lindo e maravilhoso. Primeiro dia da semana é a marca, é o sinal entre Deus e o homem. Isso é mentira, isso é espúrio, isso é engano, isso é vinho adulterado. Suco de uva adulterado que se torna o vinho, né? Isso é prostituição doutrinária. O sinal entre Deus e o homem é o sábado do Senhor. Querido irmão da Igreja Católica Apostólica Romana, querido irmão de outra confissão de fé, você não vai encontrar na Bíblia a palavra domingo. Todos os dias da semana são numéricos, numerados. O único dia que tem nome próprio é sábado. Você vai encontrar uma referência em Lucas sobre Parasceve, o dia da preparação que antecede o sábado. A primeira coisa que Deus fez, porque se não somos salvos pelas obras, a primeira coisa que Deus fez, Deus deu o sábado para o homem, um memorial da sua criação como um sinal de graça. Um sinal da graça de Deus, o maior sinal da graça de Deus na criação é dar um presente para o homem, o sábado. Falou: eu terminei a criação, fiz para você, criei você, agora vou te dar um dia para você ficar comigo. O sinal entre Deus e o homem é o santo sábado. Finalizando. Quando sair o decreto dominical, vai se cumprir Isaías 33:16, o maná vai cair. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão será dado através dos anjos. Outra vez, os anjos traziam maná. Imagine, irmãos, toda manhã abriam-se as janelas do céu e os anjos traziam maná para 2 milhões de pessoas. Eram os anjos que faziam isso, diz a Bíblia. E as suas águas serão certas. Em 1987, quando a graça e a misericórdia de Jesus, aonde que eu olho? Aqui, ali... Aí, Moshe. Em 1987, quando a graça de Jesus me transformou, eu trabalhava num banco, eu recebi uma rescisão boa, apesar de trabalhar 1 ano e meio, mas recebi uma boa rescisão. E eu fui na igreja, e tinha um cartaz, com pão e água, e essa frase de Isaías, e eu coloquei no meu guarda-roupa, no apartamento que eu tinha, e eu acreditei nessa promessa. E eu dei tudo que eu tinha, tudo. Eu dei o apartamento que eu tinha para minha irmã. Eu dei toda a minha rescisão do banco para construir a igreja. Eu dei tudo. Eu peguei um colchonete, uma mochila com roupa. Abandonei a Universidade Federal em Santa Catarina. E fui para Tubarão comportar, só com o dinheiro de ida. Isso faz 35 anos. Eu nunca passei fome. Eu nunca passei sede. Deus sempre me sustentou. Os anjos sempre cuidaram de mim. E a Bíblia diz que quando sair o decreto dominical, o seu pão será dado, as suas águas serão certas. Vai ser um tempo amargo, mas Deus vai tornar as águas doces. Será um tempo de escassez, não vai poder comprar nem vender, então não fica acumulando dinheiro. Prega o evangelho com o teu dinheiro. Mas os anjos de Deus te sustentarão. Eu já preguei sobre isso. O ministério dos anjos no tempo do fim. E agora, Ellen White diz no Grande Conflito: mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus, antes que a verdade se lhes tenha apresentada ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do 4º mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia.
O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. O sábado de Deus, o sinal, ou a marca da besta, o primeiro dia da semana. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, primeiro dia da semana, em conformidade com a lei do Estado, contraria o quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Fecha aqui para mim. Desde o início eu tenho repetido uma coisa. A questão é entre você e Deus. Você é a Bíblia e Deus. As verdades bíblicas estão aí. Eu li meia dúzia de versos sobre o sábado. Estude sobre isso. E no tempo do fim, o sábado vai ser um divisor entre aqueles que querem obedecer aos homens, obedecer a Deus, o Criador. O legislador do universo ou os legisladores de leis humanas. Como você tem guardado o sábado, querido irmão? Ainda sexta-feira é o dia da Paraseve. Eu lembro nesse internato de a gente engraxando o sapato, passando roupa, se preparando para receber o dia do Senhor. Ainda existe o dia de preparação na sua casa. Eu lembro da mãe fazendo pão na fazenda. Sábado à tarde era proibido fazer trabalho na roça, tudo tinha que ser em redor de casa para preparar o dia para receber o Santo Sábado. Dia de alegria, dia de esperança, dia de família. Eu lembro lá em Bom Retiro, quando vinha as tias. A maioria delas falavam em alemão, então vinha aquele bando, vinham para a nossa fazenda, a gente ia para casa, a maioria de todos os adventistas, sábado à tarde. Aquelas reuniões gostosas. Como era gostoso guardar o sábado, na fazenda, no sítio. Como se tornou desafiador nos grandes centros. Mas é o toque da lealdade. Existe um livro chamado Fé, Honra e Coragem de um Povo, de um primo chamado Dario César de Lins. E esse livro conta a história, eu já contei essa história, mas ela não foi ao ar, então vai ao ar hoje. Em 1900, através de um comportor, chega a mensagem adventista nas colônias alemãs em Bom Retiro, especificamente na região da comunidade que morava na entrada. O que é a entrada? Fecha aqui um pouquinho para mim, eu vou explicar para você. Quem é de lá sabe. Você subindo de Bom Retiro, de Florianópolis para Bom Retiro, você chega num platô. As águas, ali tem um morro chamado Trombudo. Do Trombudo para baixo, da Pedra Branca para baixo, onde nasce o rio Itajaiaçu, as águas correm para o mar, desembocam lá em Itajaí. Passando por Ituporanga, Rio do Sul, Blumenau, e chegam em Itajaí. Então as águas descem para o mar. Na virada do morro, as águas descem para o Uruguai, pelo rio Canoas. Ali naquele lugar, os historiadores no século XVIII viram que era a entrada dos Campos Gerais, do Planalto Catarinense, deram o nome de entrada. Nesse lugar, que para mim é o lugar mais lindo do mundo, onde eu nasci e me criei, na entrada havia uma colônia de alemães. E lá se formou uma fortíssima igreja adventista do sétimo dia. Eu vou falar o nome de algumas famílias. Família Berg, pastor Henrique Berg. Família Deutscher, Beu, Verlich, Grittner, aqui está um pecador representante. O pastor Quint, que criou o batismo da primavera. A família Ohm, eu sou Ohm também. Reichenbach, Schlemper, Witzler, Kuntze, Berger. Tem um Berger nessa igreja aqui que é meu parente. Davidson Berger, você é meu parente, é o meu primo rico. Felau, Branger, Walserburger e Heidorn, que são os netos. Pastor Neto faleceu em Hortolândia. Saíram servos de Deus que dedicaram a vida ao Evangelho. Uma história linda, a história do adventismo entre os alemães. Receberam a mensagem em alemão, cantavam em alemão, pregavam em alemão. E o primeiro a aceitar as boas novas do sábado foi Johann Deutscher, que morava no sopé do Morro Trombudo, a cerca de 3 quilômetros em direção à cidade. Isso está no livro do Dário.
Esse é o Morro do Trombudo. A última vez que fui lá, tirei essa foto. Minha terra, ali eu casei, ali eu nasci. Se eu morrer, eu quero ser sepultado. Ali tem um cemitério. Eu não quero que me queime. Eu quero que me coloque no cemitério da entrada, o Morro do Trombudo. Ali na casa de Johann Deutscher, os primeiros adventistas do sétimo dia guardavam o sábado e faziam o pôr do sol de sexta-feira. E os outros católicos de outras denominações também jogavam pedra nos telhados e nas casas e gritavam: sabatistas, 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 hereges. E eles então estavam estudando a Bíblia com muitas pessoas. Essa igreja chegou a ter, foi um centro de adventismo, foi o primeiro catre, foi em Bom Retiro. E eles então resolveram não cantar mais nas horas do sábado. Porque eles cantavam, e quando eles cantavam, eles recebiam pedradas nos telhados e nas casas. E eles pararam de fazer o pôr do sol, para não atrair a ira dos vizinhos, porque os interessados estavam sendo perseguidos. E então eles pararam de fazer o culto. Não faziam o culto, pararam de cantar no culto, para não atrair atenção, porque eles cantavam sexta-noite, sábado à tarde. Começava o sábado, encerrava o sábado, o santo sábado do Senhor, coisa linda. Lento e calmo foge o dia. Lento e calmo foge o dia. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Que hino maravilhoso, 530. E eles resolveram parar de cantar. Mas uma sexta-feira, por causa da perseguição e porque os interessados estavam abandonando a fé, pela vergonha, uma milícia de anjos apareceu por trás do nascente do sol. O sol nasce por trás do trombudo. Uma milícia de anjos cantando. E sabe qual é o hino que os anjos cantaram? Em alemão. Em alemão. Imagina uma milícia de anjos cantando em alemão. Eu quero ler o hino, por isso que eu estou procurando aqui. Os hinos cantando em alemão, um coro de anjos. Quando Deus fizer chamado para os santos seus reunir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que reunião feliz teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais, e a feliz eternidade começar, e passado para sempre desta vida os tristezais, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pela abóbada sem fim, anunciando então um ano jubilar, quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Eu oro todo dia para que a velha comunidade, a maioria já faleceram, desses alemães que se casaram entre si, por isso que às vezes eu vou por aí, tem parente aqui, parente ali, casaram-se entre si esses alemães. Tem a família Banach, que é minha mãe, que é polonesa, tem outras famílias que não foram mencionadas aqui, e nunca mais, eles tomaram um voto, o grupo tomou um voto de não cantar, depois que os anjos cantaram, eles tomaram um voto de nunca mais parar de cantar. E lá por trás do trombudo, uma das pessoas que viu, e eles ouviram o barulho das asas, os anjos sobrevoando sobre aquele grupo, no sopé do trombudo. E quem testemunhou?
João Teófilo Deutscher, o neto de Johann Deutscher, mais tarde ele escreveu sobre isso. E jamais deixaram de cantar quando Deus fizer chamada. Antes disso, o sábado, o santo sábado do Senhor, será o toque da lealdade nesses dias finais. O povo murmurava, Moisés orava. Deus falava com Moisés, não com o povo. Deus não fala com quem murmura, Deus fala com quem ora. Deus não responde a murmuradores, Deus responde a intercessores. Eu quero chamar aqui a Cibele para cantar. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Logo nós estaremos com Jesus. E Deus vai fazer uma chamada para você, querido irmão, querida irmã. E um dia, o mundo se decidirá. Isso não aconteceu ainda. Nós estamos pregando, mas vai chegar um momento em que todos terão luz suficiente para decidir entre a lei de Deus e o próprio Deus. O santo sábado ou o primeiro dia da semana. Ou seja, entre homens e Deus. Essa é a escolha. Quem vai mandar na sua vida? E eu espero nesse dia estar pronto com a minha esposa, as minhas filhas, o meu genro, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Quantos queridos lá de Bom Retiro que dormiram? Quantos desses familiares? Quando Deus fizer a chamada, você terá um tesouro no final. E esse tesouro será o maná escondido. Sabe o que é o maná escondido? Apocalipse 2:7. O maná escondido é Jesus. O maná escondido são as palavras que sairão da boca de Jesus. Ele vai revelar a sua face. Você vai vê-lo face a face, porque o maná é Cristo, o pão da vida é Cristo. Eu sou um maná. Por isso que ele multiplicou pães e peixes. Esperava-se que o Messias imitasse Moisés. Por isso que Jesus disse, esse maná, eu sou o pão. Não é um maná, é peixe, é pão, o que vocês quiserem. Eu sou o pão da vida. E no final da vida, há um tesouro no final da jornada desta vida. Sabe qual é o tesouro? O maná escondido. O rosto de Jesus que você nunca viu. As palavras de Jesus que você pessoalmente nunca ouviu. Que Deus abençoe você. Possamos valorizar o santo dia do Senhor nesses dias finais. Escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo. Escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vai
ou qual será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cantem comigo. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não chega, nós estamos atravessando o deserto, mas não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias. Assim como Jesus esteve com Israel do Egito a Canaã, Ele está com você atravessando o deserto. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Jesus, o maná escondido, o tesouro. Quanto ansiamos esse dia, quanto ansiamos o sábado eterno, o descanso eterno, o ano do jubileu. Em breve, esse mundo terá que decidir de que lado estará, do Criador ou de criaturas, do sábado do Senhor e do Senhor do sábado, ou de leis humanas e seres humanos, que colocarão o primeiro dia da semana, o dia do sol, o dia pagão, como o dia de adoração. Que Deus abençoe a nossa fé, que a gente viva a grande paixão da expectativa de em breve conhecer o maná escondido. Que Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque nós temos rumo, temos direção, temos guia, temos orientação. Sabemos quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E temos, ó Deus, o privilégio e também a responsabilidade de viver a alegria do Evangelho, de honrar o sábado do Senhor, criado pelo Senhor para a humanidade, como um dia de alegria, um dia de descanso, um dia de santificação, um dia de amor e serviço ao próximo, ao necessitado. Que privilégio, Senhor. Mas chegará o dia, Pai, em que se levantará uma oposição, dizendo que isso foi mudado. Deus não muda, suas coisas não mudam.
Deus não profana o que Ele santificou. O que Ele santificou, o santificado está permanentemente. Ó Deus, que o Espírito Santo repouse sobre nós e tenhamos a alegria de guardar o sábado, o sinal entre Deus e o homem, semana após semana, honrando o Senhor. E possamos, ó Deus, fazer desse dia o que o Senhor espera, um dia de santificação. E a santificação só acontece contigo. Então é um dia do Senhor para estar com o Senhor. Não é um dia assim por ser um dia. Ó Pai, que o Espírito Santo nos ajude, então hoje a estar contigo. Por favor, nos dê o Espírito Santo e a alegria de um dia estar junto ao coro angelical por toda a eternidade adorando o Teu nome. E enquanto isso, que a nossa vida aqui na terra seja um louvor e uma glória para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.